Vamos lá, pessoal, para a aula de gliconeogênese, continuando o nosso estudo do metabolismo de carboidratos. A gente já viu que a glicose é essencial como fonte energética para os organismos vivos. Ela é tão essencial para isso que ela é a primeira rota, ou seja, a síntese de glicose a partir de intermediários ou de precursores não glicídicos, ela é anterior até a rota de obtenção de energia a partir da glicose. Então, essa rota, ela é tão essencial como fonte de energia que os organismos, para sobreviverem e terem chances, tiveram que evoluir para a criação de vários intermediários ou de como sintetizar essa glicose. Porque hoje a gente tem comida na geladeira, hoje a gente tem tudo muito simples e fácil de conseguir, né? A gente não vai ficar privado de carboidratos. Mas ancestralmente isso era realmente um problema, onde se dependia de caça, nós, eu estou falando nós, mamíferos, né? E também os grandes mamíferos, se dependia de caça para obter alimento e nem sempre havia disponibilidade de glicose. E como a glicose é o ponto central para a obtenção de energia, a evolução tratou então de que os seres pudessem se manter ativos, produzindo energia, usando como para isso outras moléculas que não fossem a glicose ou outros açúcares. Ou seja, aquilo que a gente já tem ou outras moléculas que a gente, dentro do metabolismo, transforma em glicose. Isso é conhecido como gliconeogênese. Todas as espécies, todas, bactérias, fungos, leveduras, animais superiores, são capazes de sintetizar glicose a partir de precursores simples, tá? Então a gente vai ver hoje essa rota da gliconeogênese, a importância, a regulação dela e depois discutir algumas questões até patológicas a respeito dessa rota. Bom, a gliconeogênese, todas as espécies são capazes de sintetizar glicose a partir de precursores simples. Nos mamíferos, alguns tecidos dependem quase que exclusivamente de glicose para obtenção de energia. E isso é limitante, uma vez que esses tecidos, como a gente vai ver, cérebro, sistema nervoso, células sanguíneas, medula renal, tecidos embrionários, portanto, todos esses tecidos dependem demais ou basicamente de glicose. Então, numa falta de glicose, a gente perde, por exemplo, capacidade de raciocínio, sistema nervoso fica afetado, sangue, então tudo isso tem um impacto muito grande dentro do metabolismo desse ser. Porque só para a gente ter uma ideia, o cérebro consome sozinho mais da metade da glicose que a gente tem estocado como fonte de energia. Então, além da glicose que a gente já tem estocado, que vai servir para alimentar esses tecidos prioritariamente, outras fontes têm que ser mobilizadas, porque senão este organismo, nós mamíferos e tantos outros organismos, correm risco. Daí essa evolução para a síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos, porque a gente precisa ter essas rotas. Então, como eu estava falando, hoje a gente tem, bateu, ficou meio fraco, pega um pedacinho de pão, põe na boca. Mas como é que os nossos ancestrais tinham que fazer isso? No meio da floresta, no meio do deserto, no meio de uma geleira. Isso não estava tão disponível assim. Daí a importância dessas outras rotas para a obtenção de glicose. Nos mamíferos, a glicose ocorre principalmente no fígado e também nos rins e no intestino delgado. A gliconeogênese, né? Melhor dizendo. Daí a importância do fígado nessa homeostase da glicose dentro do metabolismo. Então a gente vai ver aqui. Animais e plantas têm rotas que vêm de precursores não glicídicos, como a gente está vendo aqui, que chegam até glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato, que vocês lembram quando a gente viu a via glicolítica, é o primeiro intermediário da via. Bom, o principal destino da glicose 6-fosfato, como vocês estão vendo aqui, não é
açúcar, glicose livre no sangue. Ela é usada para síntese de glicogênio, para glicoproteínas, para disacarídeos, para outros monossacarídeos e em plantas para a produção de amidosacarose. Mas a gente vê o quanto todas essas rotas vão agora seguirem um caminho, vocês estão vendo, oposto, de síntese. E como um caminho de síntese é um caminho que consome energia. Energia que é produzida nas rotas oxidativas para a produção de ATP e poder redutor. Só que agora o organismo, se não tem glicose para produzir energia, ele vai produzir energia usando outros intermediários, por exemplo, acetil-CoA, só que a glicose, ele vai ter que usar uma outra estratégia para obter essa glicose dentro do metabolismo. E é isso que nós vamos ver. Bom, a gliconeogênese permite a manutenção dos níveis de glicose sanguínea após o uso da dieta. A gente vai retomar esse gráfico no final da aula. Mas só para a gente ter uma ideia agora, o que acontece quando a gente ingere glicose? Nas primeiras 4 horas mais ou menos, aquela glicose que a gente ingeriu já caiu a níveis muito baixos. De maneira que, para que o organismo se equilibre, as nossas reservas de glicose, que está no glicogênio muscular e hepático, começam a ser liberadas aqui, a glicogenólise, que é o ponto seguinte que nós vamos estudar. A glicogenólise vai liberando essa glicose para controlar os níveis de glicose sanguíneas, mas começa a ter que ter, se não houver a ingestão de novos carboidratos, aqui a gente está no estado alimentado, se começar a ter jejum, fasting, ou starved, que aí já é greve de fome, né? Que é mais de 2 dias sem comer, aí esse organismo precisa lançar mão de sintetizar glicose para preservar principalmente o cérebro. E essa gliconeogênese, então, tem início após essa glicose da alimentação atingir níveis muito baixos. E como a gente está vendo aqui, se a gente considerar agora, a gente considerou a glicólise de glicose vindo até piruvato, nas 10 reações sequenciais, não foi? Então agora a gente vai considerar a gliconeogênese, piruvato indo à glicose, para a gente ter uma ideia da comparação de energia que existe entre esses dois processos. Vocês lembram que lá a gente produzia 2 ATPs e 2 NADHs. Aqui a gente vai consumir 4 ATPs, 2 GTPs, o que é equivalente a 6 ATPs e mais um NADH. Ou seja, é um processo que vai consumir energia que vai ter que vir da oxidação de outras moléculas que não glicose. E a gente vai ver também importante nessa rota, na gliconeogênese, que a rota de oxidação da glicose vai compartilhar etapas, muitas delas, lembra das 10 reações da glicólise? 7 dessas etapas vão ser compartilhadas com a gliconeogênese, quer dizer, são as mesmas reações, são aquelas reações que estão no equilíbrio que tanto vai num caminho ou no outro. E como é que o organismo vai decidir quem é que vai num caminho ou no outro? Isso é a regulação, porque tudo isso está no citossol. Então, as reações estão acontecendo, como vocês lembram, na glicólise, tinham pontos de regulação. Esses mesmos pontos de regulação que estavam na ida, ou seja, na oxidação da glicose, a gente vai ter que seguir, se eles são irreversíveis, para que a gliconeogênese aconteça, essa gliconeogênese vai ter que acontecer por rotas ou por reações diferentes desses pontos que eram ou que são irreversíveis na glicólise. Que a gente sabe aqui que é a primeira rota, que é a hexoquinase, o segundo, que é a PFK1, que é outro ponto de controle, e a última reação, que é a formação de piruvato a partir de fosfenolpiruvato. Esses são 3 caminhos que vão ter que ser feitos por outros caminhos, uma vez que eles são irreversíveis na vinda ou na oxidação. Para que tenha a síntese, eles vão ter que ser realizados por outras rotas metabólicas.
ou por passos diferentes. E nós vamos ver que aqui vão estar envolvidas 4 enzimas diferentes: piruvato carboxilase, fosfenol piruvato carboxinase, frutose bisfosfatase e glicose 6-fosfatase. Nós vamos ver essas etapas, todas as outras vão ser compartilhadas. E como é que o organismo vai decidir se ele ou obtém energia ou sintetiza glicose? Ou sintetiza glicose? Pela demanda de glicose que ele tem circulando no sangue. E a gente vai ver como isso é regulado. Bom, a primeira reação de bypass, né, ou de contornar esse controle da via glicolítica é a reação de piruvato. Agora a gente sai de piruvato, que vai reagir com bicarbonato na presença de uma enzima, piruvato carboxilase, formando oxalacetato. A gente vê aqui, só adiantando para vocês, que precisa ter biotina. Biotina é um cofator dessa reação, e ela é modulada positivamente por acetil-CoA. Ou seja, acetil-CoA não é o produto depois do piruvato? Piruvato depois não vai para acetil-CoA? O acúmulo de acetil-CoA promove ou facilita a ação, modula positivamente a ação da piruvato carboxilase para a formação de oxalacetato. Bom, a gente vem numa única etapa de fosfenolpiruvato para oxalacetato, para piruvato. Aqui a gente vai ter que ir primeiro piruvato para oxalacetato e a etapa seguinte, que é oxalacetato, vindo para fosfenolpiruvato. E aí a gente vai ter a participação de uma outra enzima aqui, que é a PEPCK, ou fosfenolpiruvato carboxinase, que vai promover, portanto, a carboxilação que aconteceu, agora descarboxila, consome um ATP, um GTP aqui, e leva à formação do fosfenolpiruvato. Ou seja, são 2 etapas para que isso aconteça nos mamíferos, tá? Nos procariontes é uma etapa só. E aí, a gente já falando de como ela é regulada, quando a gente está em jejum, ou seja, a glicose está baixa, o glucagon aumenta a expressão do glucagon, que vai promover um aumento na expressão do AMP cíclico e aumenta a transcrição do gene. Essa enzima ela não é modulada positivamente por alostérica ou nenhum outro cofator. O processo de regulação dessa enzima é gênico e isso vai ser modulado pelo hormônio glucagon. Quando essa cadeia de reações aí vão acontecendo, jejum, aumenta o glucagon, que aumenta o AMP cíclico, ele ativa a transcrição do gene e, portanto, promove a produção de mais enzima, o que vai favorecer e facilitar que essa reação aconteça e a gliconeogênese vai ser estimulada. E é interessante uma coisa, depois eu vou comentar com vocês na aula síncrona, de um teste que fizeram com essa enzima com um super rato. E é muito interessante como isso afeta o metabolismo dos seres vivos. E a gente testaram em ratos só. Mas depois a gente vai ver isso. Bom, a outra etapa, então, é a gente entender. Bom, agora formou oxalacetato. Não formou fosfenolpiruvato? Oxalacetato formou fosfenolpiruvato. E a gente vai ver que existem rotas diferentes para a formação do fosfenolpiruvato. Seja através do transporte do piruvato do mitocôndria, como a gente já viu. Depois eu vou relembrar a vocês. Que o piruvato entra na mitocôndria. A carboxilase passa esse piruvato para oxalacetato. Oxalacetato a malato, lembra o transportador? Malato é transportado para fora da mitocôndria, vira oxalacetato novamente. Oxalacetato aqui entra em ação a essa enzima, a PEPCK, e passa a fosfenolpiruvato. Já temos fosfenolpiruvato aqui no nosso citossol. Ou ainda pode vir nos mamíferos de lactato. Lactato. A gente produz lactato no músculo, o lactato passa piruvato numa atmosfera redutora, né?
forma um NADH, um poder redutor. Esse piruvato entra, sai como fosfenol piruvato aqui mesmo, que tem uma enzima carboxinase mitocondrial também, e transporta esse fosfenol piruvato para o citossol. Então tem duas maneiras, ou mais de uma maneira, da gente chegar no fosfenol piruvato, tá? E só para relembrar, a gente já viu esse esquema aqui, mas lembrando de que reação é essa que o oxalacetato, para ser transportado, tem que sofrer, é uma reação. Então, como não tem um transportador de oxalacetato para o citossol, ele tem que enganar o metabolismo, sofrendo primeiro uma reação de desidrogenação, passa como malato para o citossol. No citossol, mais uma desidrogenase volta para oxalacetato, aí uma aminotransferase reage com um cetoácido e leva à formação do aspartato. Aspartato tem transportador, aspartato reage com cetoácido, outra transaminação forma oxalacetato e assim por diante. Ou oxalacetato passa via malato, ou oxalacetato passa via exportado através da formação do fosfenol piruvato, como a gente viu, para o citossol. O fosfenol piruvato vem para o citossol e aqui passa a ser oxalacetato. Então, essas são as estratégias outras para contornar a irreversibilidade daquela reação. Então, só para resumir, esse aqui é um resumo que está no Leninger, é assim que acontece. Esse piruvato tem que chegar a fosfenol piruvato. Ou ele vai através dessa rota do oxalacetato, malato, e aí segue a via da gliconeogênese. Fosfenol piruvato a gente sabe que pode vir diretamente a piruvato, e ainda tem uma outra rota que a gente vai ver, que é alanina vinha piruvato e assim por diante. Como vocês estão vendo aqui, só para relembrar mais uma vez, o modulador positivo dessa reação é o acetil-CoA. Bom, aí nós já passamos essa fase, ou desviamos esse ponto de regulação. O próximo ponto de regulação é a segunda reação que é regulada na glicólise, que é a PFK1. Vocês lembram que a gente discutiu com detalhes essa regulação? Bom, e vocês lembram também que a PFK1 era modulada positivamente pela frutose 2,6-bifosfato? Que eu expliquei que ela, é a mesma enzima que fosforilada ou não fosforilada leva à reação ou no sentido da glicólise ou no sentido da neoglicogênese, que a gente vai estar vendo aqui agora. Então aqui o segundo bypass é esse ponto de regulação, que no sentido da glicólise é modulado positivamente pela frutose 6-bifosfato e modulado negativamente pela frutose 2,6-bifosfato, tá? Então, esse é o segundo bypass, e o terceiro bypass a gente vai ver na sequência. Bom, essa enzima aqui, resumindo, esses 3 pontos de regulação no sentido da glicólise são pontos de regulação que têm variação de energia livre negativa. No sentido da gliconeogênese, eles também têm variação de energia livre negativa. Menor, mas são processos que são processos justamente por ter essa variação de energia negativa, são processos que são regulados. Então, a gente já viu a piruvato carboxilase, tem a segunda etapa e a terceira aqui. Vamos falar agora dessa frutose 2,6-bifosfato. Vamos retomar o que acontecia com ela. A frutose 2,6-bifosfato, ou F2,6-P, é um modulador positivo e negativo, é a mesma enzima que modula um sentido e o outro sentido dessa reação. Vocês lembram? Quando essa enzima não está fosforilada ou desfosforilada, defosfoenzima, ela tem uma atividade quinase, quer dizer, transfere o fosfato para a frutose, formando o 2,6-bifosfato, que modula positivamente a via glicolítica e, portanto, leva no sentido de glicólise.
Mas se essa enzima não está ou está fosforilada, fosfoenzima, o que ela ativa é a ação fosfatase. Fosfatase que vai levar à formação da frutose 6-fosfato e não da frutose 2,6-bifosfato, que é o modulador positivo. Portanto, ela modula negativamente. Essa modula negativamente porque deixa de produzir o ativador da glicólise, mas modula positivamente, portanto, a gliconeogênese. Então, relembrando essa regulação que a gente viu lá. Então, quando a gente tem um baixo nível de glicose circulando, a gente aumenta a excreção do glucagon, que aumenta a excreção do AMP cíclico, que leva à fosforilação da enzima. Quando fosforila aquela enzima, ela ativa a ação fosfatase e inativa a ação quinase. Portanto, diminui a produção da frutose 2,6-bifosfato, inibe a PFK1, ativa a ação fosfatase, que é o que a gente já falou aqui, e aumenta a gliconeogênese. Tá? Então, esse é um outro ponto de regulação interessante, que é a mesma enzima que modula os dois caminhos, mas depende se ela vai estar fosfatada ou não fosfatada. Quando ela está fosfatada, aumenta a fosforilação, ela tem uma atividade fosfatase. Se ela não está fosfatada, ela tem uma atividade quinase, tá? Fosfatada, ela aumenta ou estimula a gliconeogênese, e se ela não está fosfatada, ela vai estimular a glicólise. A gente já viu isso quando falou de glicólise. Eu estou reforçando agora e a gente ainda vai reforçar de novo quando a gente vê a regulação do metabolismo do glicogênio. E a última etapa, então, é a glicose 6-fosfatase. Ou seja, agora a gente chegou até a glicose 6-fosfato. Quando chega na glicose 6-fosfato, nem sempre essa glicose vai chegar, a glicose 6-fosfato vai se transformar em glicose. Na maioria dos casos, o destino final da gliconeogênese é glicose 6-fosfato, porque a gente viu já e vai ver de novo, ela é intermediário de muitas outras rotas de síntese. E outro detalhe, você lembra quando eu falei para vocês que quando a glicose está fosfatada, ela não consegue sair da célula, não sai. Isso é um problema, não é? Se a gente quer transportar essa glicose para outros tecidos. Então, como é que faz isso? Como é que a gente vai tirar e transportar essa glicose para outros tecidos se ela está fosfatada? Tem que ter uma enzima que vai ser a responsável por tirar esse fosfato e transformar em glicose, que é a glicose 6-fosfatase. Mas ela é encontrada apenas no fígado, rins e intestino. Então, apenas esses tecidos são capazes de sintetizar glicose livre. Daí a importância do fígado na homeostase de glicose dentro do metabolismo, porque é ele que vai dizer, agora eu preciso, eu não vou sintetizar glicogênio com essa glicose, eu quero que essa glicose vá para a circulação, para que ela possa nutrir outros tecidos. Então, só quem tem a fosfatase é capaz de fazer isso, como o fígado, o rim e o intestino delgado. Bom, então essa reação agora, a gente viu como a glicólise funciona, que ela é o inverso das reações da via glicolítica, considerando as 3 etapas de regulação que seguem caminhos opostos, caminhos diferentes, uma vez que elas são reguladas. E aí agora a gente vai ver quais são esses intermediários ou que moléculas podem ser usadas para que sejam usadas como fonte de glicose. Aí a gente tem uma tabela aqui interessante que eu vou mostrar para vocês, que são dos aminoácidos glicogênicos, que estão aqui na tabela do Leninger, eles estão agrupados no site, em como eles entram, né? Então, a gente sabe que todas essas moléculas aqui, succinil, fumarato, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, são intermediários do ciclo do ácido cítrico. Então, e o piruvato, que
que é o final da rota da via glicolítica. Bom, todos esses aminoácidos podem e têm rota para chegarem a piruvato, alfa-cetoglutarato, succinil, fumarato e oxalacetato. E uma vez que eles são intermediários do ciclo, eles podem chegar ao oxalacetato, né? Todos é um ciclo, onde o oxalacetato é o final do ciclo, e piruvato. Portanto, todos esses são precursores de glicose. Então, a gente pode mobilizar as nossas proteínas, os nossos aminoácidos, para que nos forneçam glicose como substrato ou como fonte de energia. Bom, e só relembrando essa rota aqui, que é o ciclo do ácido cítrico, a gente vê aqui, ó, o alfa-cetoglutarato, succinil, succinato, fumarato, esses intermediários que eu falei agora. Então, esses aminoácidos podem ser deslocados para fornecer esses intermediários do ciclo que vão fornecer o oxalacetato para gliconeogênese. Assim como o piruvato pode ser formado a partir também desses aminoácidos e de lactato. E aspartato e asparagina, como a gente viu também naquele transportador, também chegar nesse ponto que é o oxalacetato. Portanto, o oxalacetato é uma molécula fundamental nesses intermediários, porque ela coleta todos esses outros intermediários que podem chegar todos ao oxalacetato e levar como substrato para a gliconeogênese. Mas além desse, tem muitos outros precursores para a gliconeogênese. Todos esses aqui. A gente vai ver o lactato, a piruvato, o oxalacetato que a gente já viu, a gente vai ver também glicerol. Esses aminoácidos todos que a gente viu, a gente não vai ver exatamente a rota de todos eles, mas a gente sabe que esses aminoácidos glicogênicos são aminoácidos que são precursores glicídicos, além do que, relembrando que a gente viu a via do glioxilato, vocês lembram? Não, animais não têm isso, essa foi uma discussão que a gente fez, porque a gente não consegue sintetizar açúcar a partir de gordura, mas micro-organismos podem fazer isso. Então, de acetil-CoA, que vem de gordura, e acetato, que algumas leveduras também passam acetil-CoA e chegam ao oxalacetato, também vêm e são precursores para a neoglicogênese. Aqui um exemplo do propionato, que é um outro intermediário que está em ruminante, em animais ruminantes, assim, que também tem lactato, viu? Os ruminantes também têm lactato. E a ação o metabolismo desses ruminantes leva à formação do succinil-CoA. Para fora, vamos, quietinhos dois. Break para chamar a atenção dos cachorros. Dormindo agora, hora de dormir. Bom, então vamos lá. Esses são os precursores porque eu não ia começar a gravar tudo de novo, né, gente? Então, esses são os precursores, algum deles, e a gente vai ver alguma das reações desses precursores da gliconeogênese. Por exemplo, essa aqui é um exemplo de alanina, numa reação de transaminação. Então, alanina mais alfa-cetoglutarato, numa reação de transaminação, chega à formação de glutamato e piruvato. Piruvato aí segue o caminho que a gente já viu naquelas etapas. Então, a alanina pode ser um desses exemplos. Outro exemplo é o glicerol. O glicerol é um dos produtos da oxidação de gorduras. Mas lembra que a oxidação de gorduras promove a formação de acetil-CoA. A gente não tem a rota de acetil-CoA para açúcar, mas glicerol tem. Então, glicerol se transforma em glicerol 3-fosfato, que a gente já viu isso aqui. Vocês estão relembrando isso? Lembra? Só que a gente já viu a partir de glicerol 3-fosfato do transporte de elétrons para a cadeia transportadora. Mas para glicerol, a glicerol 3-fosfato tem uma enzima, a glicerol-quinase, e aí esse glicerol 3-fosfato pode, portanto, ou transferir os elétrons para cá, se transforma, ou uma reação de redução aqui de redução com o NAD em hidroxiacetona, uns intermediários da via glicolítica e segue para gliconeogênese. Além desse, tem uma rota muito importante que é chamado ciclo de Cori. E esse ciclo de Cori é
é bem interessante, tá discutido metabolicamente, porque ele é importante. Porque é a formação de glicose a partir de lactato. Mas olha que interessante, a gente tem como reserva de glicose o glicogênio no músculo. Esse glicogênio do músculo, ele é quebrado e no músculo o músculo não tem as enzimas para pegar essa glicose. Lembra lá que no músculo não tem fosfatase? Então ele não consegue transportar a glicose do glicogênio para o sangue, para o fígado. Então a estratégia, o ciclo de Cori funciona assim. O músculo entra lá, tá? A glicose está baixa, quebra o glicogênio. No músculo, o glicogênio ele é transformado em lactato. Aí sim, o lactato sai do músculo, é transportado para o fígado e no fígado ele entra na rota da gliconeogênese e chega em glicose. Glicose essa que volta para o músculo para obtenção de energia ou para síntese de glicogênio. Ok? Bom, esse é um outro esquema de como acontece o ciclo de Cori, em que a gente tem o glicogênio em glicose, quer dizer, quebra a glicólise, aí tem a produção de ATP, quer dizer, a energia no músculo vem anaerobicamente pela fermentação do lactato, o lactato é transportado para o fígado, aqui o desenho do fígado, e no fígado ele volta para a glicólise, tá? E essa energia aqui dos ácidos graxos, ou da oxidação dos ácidos graxos, é que é utilizada para a síntese de glicogênio. Quietos dois. Hoje tá difícil, gente. Hoje eles estão com a tocha. Então, vamos lá. O ciclo de Cori funciona, então, para a gente fornecer glicose para a circulação, mas o músculo não tem como fazer isso. Ele não tem como quebrar a glicose, ele não tem uma fosfatase para quebrar essa glicose que vai ser liberada do glicogênio para controlar a homeostase. Ele não faz isso, mas ele produz lactato. Lactato é um precursor, desde que transportado para o fígado, e o fígado, como eu já falei para vocês, é o cara que vai fazer tudo isso. Então aqui agora a gente retoma essa imagem que a gente viu no começo, e aqui esse livro também faz os 3 pontos de regulação, né? Então a gente tem aqui a primeira regulação da glicose vindo para a glicose 6-fosfato, aqui no pretinho é o sentido da glicólise e aqui no azulzinho é a gliconeogênese, tá? Então, a gente vê aqui, esses são os 3 pontos de regulação e quem modula positivamente ou negativamente. Então, aqui a gente vê que, como eu falei para vocês, a PEP-CK é modulada pela transcrição do gene, a transcrição aumenta a transcrição do gene, né? Aqui a primeira reação é modulada positivamente por acetil-CoA e aqui a gente vê, olha, que a frutose 2,6-bifosfato, lembra aquele intermediário da PFK2? Ele modula positivamente se produzir a PFK1 e negativamente a outra. Então esse é um ponto de controle importante, porque não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ou favorece a glicólise e desfavorecendo a gliconeogênese, tá bom? Então, essas são 2 rotas diferentes e a regulação é diferente também. Porque as duas coisas não vão acontecer ao mesmo tempo. Seria uma perda de tempo para o organismo quebrar a glicose e gastar energia para sintetizar, não é mesmo? Como eu falei para vocês, o metabolismo não vai fazer coisas estúpidas, né? Perder tempo, ele não perde tempo, a menos que esteja doente. Então a gente vê aqui, retomando, ingere glicose, rapidamente essa glicose é consumida em 4 horas, depende, né? Você comer muito, demora mais, né? Mas vamos lá.
se você ingerir carboidrato, o carboidrato é consumido muito rapidamente. Então, se você faz uma refeição rica em proteína, o metabolismo de proteína, a oxidação ou o consumo, isso vai demorar mais, o seu metabolismo vai demorar mais para digerir as proteínas, você sente menos fome. Mas se você comer macarrão, por exemplo, você vai só macarrão, rapidinho você já vai estar com fome de novo, porque é só carboidrato. O carboidrato, ele já começa a ser digerido na nossa boca, vocês sabem disso. Então, depois de 4 horas, mais ou menos, numa refeição normal, a gente já não vai ter mais a glicose daquela refeição. Daí a importância de você comer novamente mais carboidrato, porque senão você acaba tendo que mobilizar as suas reservas disso. Não tem problema nenhum, você tem reserva para isso, você tem glicogênio para isso. E você pode, aí se esse glicogênio também for se esgotando, porque só o cérebro consome num dia metade dele, se você ficar mais de um dia sem consumir carboidrato, tem que mobilizar. Já começa a mobilização da síntese de glicose a partir de outros precursores. E isso vai ser regulado através dos sinalizadores e das reações que vão dizendo, olha, tem glicose. Se tem glicose, libera insulina, então isso também é hormonal, tá bom? Então, tudo isso vai acontecer agora, se você não, sem beber água você não vive 3 dias. Mas sem comer, como vocês veem lá no Largados e Pelados, dá para durar bastante tempo, porque a gente, bastante não, né? Mas dá para durar mais tempo, porque a gente tem da onde tirar fonte de energia para isso. E depois a gente ainda continua vendo metabolismo de gorduras e vocês vão entender ainda um pouco melhor como isso funciona, ok? Bom, para juntar como acontece essa regulação da glicólise, esse é um esquema que tem no Horton, que acho que fica didático, a gente resolve todos eles aqui, sem falar ainda dos hormônios, tá bom? Bom, então aqui a gente tem, na rota aqui na vermelhinha é a glicólise, a azulzinha é a neoglicogênese ou a gliconeogênese. Então isso aqui a gente já viu como é que funciona essas regulações. Então a frutose 2,6-bifosfato modula positivamente a PFK1 aqui e ela modula negativamente a ação fosfatase dessa enzima. Portanto, ela estimula um lado e desestimula o outro. Então, ela não está confusa, ela está certa, certo? Aqui a acetil-CoA modula positivamente a pirivato carboxinase, mas o oxalacetato aqui, quem modula positivamente, não tem modulação, ela tem uma sinalização para que aumente a transcrição do gene. É uma regulação gênica, tá? É a primeira vez que a gente fala disso de regulação gênica. E a gente vê que tudo isso aqui, ela é regulada e entendida numa sequência de maneira que se todas essas enzimas estão no citossol, estão disponíveis ali. E se a rota vai para um caminho ou para o outro, depende das condições metabólicas deste organismo. Tá ok? Na aula síncrona, a gente vai continuar conversando da gliconeogênese, dessa vez falando das consequências do que acontece quando ingere bebida alcoólica. E a gente vai falar ainda mais da regulação que vai acontecer e eu vou mostrar para vocês aquele super rato que tem uma super expressão gênica da PEP-CK. E vocês vão ver o que isso provocou no rato. Enfim, tudo isso a gente vê na aula síncrona e continua discutindo. É importante que vocês continuem ou tenham tudo isso, estudem tudo isso, respondam às atividades para que essa sequência de raciocínio não se perca. A gente tem que vir amarrando os conceitos de maneira a tornar isso mais fácil e mais simples de ser entendido. Tudo tem um porquê dentro desse metabolismo, ok? Então a gente se vê daqui a pouco ou na próxima aula síncrona para a gente discutir a regulação da
glicólise nos dois sentidos, tá? Então, a regulação da glicólise, tanto do ponto de na vinda e da neoglicogênese, do contrário dela, na volta, tá ok? Então tá, pessoal, até mais. Com a participação especial de Koda e Kala nesse episódio.